E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Edgar. Estou agora em Cincinnati. Eu estou num hotel ainda, não movi para minha casa. Eu ainda estou acostumando aqui com a vida depois de Fairfield, né? E eu não tenho como ainda. Eu vou fazer um vídeo como foi a mudança, como que é a cidade, até porque eu não conheço direito. Eu estou uma semana aqui mais ou menos. E eu ainda estou procurando. Na verdade, eu já terminei, achei um apartamento, já estou com a chave dele. Só que eu tenho que. Eu tenho que mostrar para vocês depois como é que foi o processo de mudança aqui. Então eu não vou falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre outro assunto. Eu vi um vídeo de um amigo meu, né, da época do ensino médio, que eu estou a fim de também começar a falar sobre como é que foi a época do meu ensino médio até aqui. Então pensei, por que não gravar um vídeo assim, né? Então, começando, vamos falar. No ensino médio, eu tive 3 anos, certo? Primeiro ano, segundo, terceiro. O primeiro ano eu acho que foi bem estranho. Foi assim, eu estudei primeiro numa escola que eu estudei desde a sexta série, que se chamava Colégio Versalhes. Primeiro era Colégio Águia, depois mudou para Colégio Versalhes. Nessa escola eu estudei com essa pessoa que eu falei, né, do Henrique, que ele é nutricionista hoje, ele fez um vídeo sobre isso. E nessa escola era legal, tipo, era, era aquela experiência de ensino médio que a gente tem, né? A gente não sabe o que vai fazer da vida, a gente vai só estudar e ver o que acontece daqui pra frente. Era a mesma experiência que eu tive. Então, foi legal a experiência lá. Depois, no segundo ano, eu fiquei no. Eu mudei para uma escola pública, né? De Salvador, por motivos familiares mesmo. Os familiares estavam procurando um apartamento, daí precisava fazer uns custos, né, de redução de custos, daí eu mudei para essa escola pública, que era o Colégio Estadual Pedro Calmon, em Salvador, na Bahia. Então, foi tranquilo, foi uma época boa, não foi uma época ruim, conheci bastante gente nova, mas na parte de educação não foi boa, assim, tanto quanto eu esperava. Aí no terceiro ano, não lembro o ano, foi muito tempo atrás, foi em 2008, 2007, por aí. Foi o último ano do meu ensino médio. Eu voltei para o colégio particular, né? O colégio Versalhes. E no colégio Versalhes eu fiquei até o meio ano, até junho mais ou menos. Eu estava no Salvador, então a gente no meio daquele ano mudou de volta para minha cidade natal, que é Itapeva, no estado de São Paulo. Né? Então eu estudava lá na Bahia, em Salvador, eu mudei de volta para São Paulo. E nessa época do ensino médio, o que eu posso falar que eu era? Eu era um cara na escola que eu, eu acho que eu tirava boas notas, notas medianas, notas boas para passar. De vez em quando tinha que fazer umas provas finais, né? Porque tinha matérias que eu não gostava de fazer. E nessa época eu já tinha muita vontade de aprender coisas na área de informática. Então eu já tinha interesse tipo agudo pra caramba em informática nessa época. Então eu já não gostava daquelas matérias de ensino médio que não tinha nada a ver. Matérias que eu não gostava, química, não gostava de química. Que mais? Eu não gostava da matéria de língua portuguesa, não porque eu não gostava de língua portuguesa, mas a forma como eles ensinam não me dava interesse nenhum. Um pouco, eu gostava de matemática porque ela me ajudava um pouco a entender como criar jogos. Na época eu queria criar jogos no computador, né? Então eu aprendi algumas técnicas usando matemática. Só que eu ainda sentia uma falta de, sabe, na didática, uma forma de passar isso de forma mais interessante de se observar. Tipo, interessante de você observar na sua mente. Eu só via muita matemática que era, tipo, só para transferência de informação, sabe? Só transferência de conhecimento. E não uma forma de você entender esses dados. Então eu não tive muita experiência boa com matemática no ensino médio devido a isso. Muitos dados, né, muitas coisas. Pode ser também porque eu mudei de escola várias vezes, né? Então isso pode ter atrapalhado. Mas eu não tive uma experiência muito boa no ensino médio devido a isso também. Em matemática. Física, teve coisas parecidas. Dava a impressão que o conhecimento era só transferido, não era, sabe, impregnado em você. Parecia que a gente tava, né, uma coisa que eu, nossa, uma crítica que eu tenho muito, até hoje eu tenho essa sensação de, por que se leva tão a sério a universidade, né? Assim, eu sei que a universidade é importante, né, inclusive bastante gente vai para essa área, mas o que parecia no ensino médio, na época que eu tava fazendo, lá na Bahia, é que os caras estavam fazendo a gente estudar só para passar em vestibular. Não tava fazendo estudar
por estudar, por gostar da área, entendeu? Então é uma área que eu sempre, nossa, eu sempre por dentro eu ficava, puta que pariu, eu não quero fazer UFBA, eu não quero fazer, sei lá, qualquer universidade, coloca o nome da universidade que você tá querendo ir aqui. Eu não tenho interesse nenhum na universidade disso, eu tenho interesse em aprender, entendeu? Eu tenho interesse em pegar esse conhecimento e usar para algo. Desde sempre eu tinha essa mania, né? Então é uma crítica, até hoje eu tenho, tipo, mania de achar que os alunos só vão, só tem que aprender isso porque você vai fazer uma universidade, eu não acho legal esse tipo de pensamento. É importante você ter uma universidade em mente, mas não só pensar que tudo que você está estudando é só para isso, né? Então, daí eu. O que mais que eu tinha? Eu tinha bastante amigos, inclusive esse que gravou o vídeo, né, o Henrique. Eu tive amigos também, que até hoje eu tenho no Facebook, que é o Vitor, Rafael, tenho amigos, tenho ele, tenho o Ziel, tenho uma galera lá da época da Bahia. Então, tem ainda contato, tipo, de longe, né, só no Facebook, que depois que você sai do ensino médio, o contato fica menor. E é isso. Então eu voltei para São Paulo depois disso, né? Tem muito mais coisa que aconteceu na Bahia. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso quando tiver um tempo. Fazer um vídeo sobre como é que foi aquela época. Mas na hora que eu voltei para São Paulo, Itapeva, né, meu pai e eu queríamos voltar muito, minha mãe e minha irmã não tanto, mas a gente voltou. E em São Paulo a gente teve de volta a nossa cidade natal. Lá eu voltei numa escola pública chamada Unicota. Só tive meio ano, não deu para ver fazer muita coisa, né, conhecer muita escola, foi muito rápido. E depois disso eu terminei o meu ensino médio, finalmente, né, nessa escola. E eu tive uma época depois do ensino médio que foi mais tenso, né? Daí depois do ensino médio você não sabe o que fazer, literalmente. Você tem uma decisão de o que você vai fazer pro resto da sua vida a partir daí. Tipo, é mais ou menos isso que jogam na responsabilidade na gente naquela época, né? E voltando um pouquinho na Bahia, que tem uma coisa que era interessante. Eu lembro que um cara, era um colega meu, eu não lembro o nome dele, quer dizer, eu acho que eu lembro o nome dele, mas não vou arriscar falar aqui. Mas eu lembro que a gente teve uma conversa no intervalo, uma vez, no recreio, né? Que é um intervalo, que ele falou que eu tava no ensino médio, eu não pensei sobre isso. Ele falou bem assim, alguma coisa relacionada que os pais dele, que nossos pais, aliás, né, inclusive o meu, qualquer um, eles estão esperando a gente fazer algo pra vida. Tipo, eles não vão sustentar a gente pra sempre. Era algo do tipo assim, sabe? Aí eu pensei, não, mas quando eu era criança, eu imaginava, não, eles vão sustentar a gente, né? A gente tem esse pensamento meio infantil. Eles vão sustentar se precisar, né? Deles, não. Ele falou mesmo, eles vão te sustentar até o ensino médio, cara. Se você não fizer nada, eles vão te tocar pra fora, sabe? Aí eu fiquei pensando, caralho, cara, sabe? Isso bateu como, tipo, uma coisa assim. O que eu tô fazendo na minha vida no ensino médio pra mudar essa situação? Tipo, caso eu precise sair, será que eu tô preparado? Né? Daí foi uma coisa importante assim para mim. Desde aquela época, eu lembro no intervalo que ele falou comigo. E depois disso, né, na época que eu terminei o ensino médio, eu voltei a pensar sobre isso. Daí meus pais queriam que eu fizesse universidade na Unesp, como industrial madeireira, numa época de engenharia industrial madeireira, e ou eu podia também fazer o Minas, para ver fazer os cursos técnicos de lá. O Minas é a escola da Itapeva, escola técnica, né, que a gente chama lá. E o que aconteceu foi que eu fui dar uma visita antes de terminar o ensino médio, né? Eu fui dar uma visita nessa escola do ensino técnico e fui olhar os cursos que tinha lá e tinha um curso chamado curso de informática, que para mim era só um curso de mexer com Excel e, sabe, montar e desmontar computador, era isso que eu achava, mas na realidade era um curso bem melhor do que isso, muito melhor do que eu esperava. É um curso que voltado à programação. Então é muito bom. Eu não sei porque ele se chama curso de informática. Seria muito melhor se chamasse algum nome mais específico de programação, mas isso me chamou a atenção pra caramba desse jeito, sabe? Programação. Era o que eu tava fazendo no ensino médio, né? E eu queria continuar. Então eu decidi fazer esse curso. Foi contra a vontade dos meus pais, né? Meus pais queriam que eu fizesse o Unesp, mas eu não tinha vontade nenhuma de aprender madeira, nada relacionado a essa parte. Não tinha mesmo aptidão nenhuma. Eu ia ver, se eu fosse para aquela área, eu realmente não ia muito longe, porque eu não tinha aptidão, né? Eu pessoalmente não tinha. Aí eu fui pro Minas, né? Nessa área do Minas eu segui o caminho, eu fui fazendo as matérias, eu fui fazendo todas as áreas
todas as matérias necessárias, eram matérias legais, né? Teve até uma vez aí que, né, a minha atual esposa, ela tentou fazer também, sabe? Foi um rolê assim que levou até eu para ir para os Estados Unidos em 2011. Mas ela conseguiu fazer outras coisas, entendeu? Tipo, ela não seguiu a área de informática, mas ela tá seguindo a área boa dela de agora, né? Então, depois disso, né, eu fui fazendo os cursos, fazendo mais cursos por fora, cursos de informática também, para web design, curso para usar o Photoshop. Era uma cacetada de coisa assim de, de informática que eu queria aprender. Bom, após isso, na informática, após um pouco de tempo, eu fiquei sabendo que tinha uma viagem para ir para os Estados Unidos, conhecer Chicago, mas você tem que tirar umas notas boas. E devido ao que aconteceu, né, eu queria tirar notas altas para quando a minha atual esposa entrasse, eu ajudasse ela. Eu tinha notas altas pra caramba e eu consegui continuar tirando notas altas mesmo depois desse rolê. E aí eu fui selecionado para ir para os Estados Unidos, daí foi a primeira vez que eu olhei e falei, putz, né, no país fora do Brasil, eu falei, putz, que é da hora, hein? Conheci várias pessoas também, todas as ETECs do estado de São Paulo, teve uma pessoa, o FATEC também, né? Uma pessoa foi para os Estados Unidos, na mesma época, foi em novembro de 2011, e ali foi que eu comecei a ver, puta que pariu, muito bom o lugar. Muito bom. É muito diferente do Brasil, cara. Tipo, é só você saindo pra você ver o que é diferente, sabe? Não dá pra explicar em um vídeo curto, você tem que vivenciar mesmo pra entender. Então, daí eu fui aprender inglês, né, nessa época, era um curso de inglês de um mês, eu fiquei numa casa de família vegetariana, inclusive, né, mas resolveu, foi uma época boa. Eu fui, acho que o único que mudou dessa família pra outra, porque essa família se mudou, ela foi pro Texas, era em Chicago, né, que eu tava, daí ela foi pro Texas, eu fui pra uma outra casa de família de um amigo que eu já conheci lá. Daí a gente ficou lá até o finalzinho e a gente foi embora para o Brasil em 2011 mesmo, né? No outro mês, lá no começo de dezembro. Então eu não vi neve nessa época, foi uma época muito boa, mas não deu para ver a primeira vez a neve. E na volta, eu estava, né, eu esqueci de falar, mas antes de eu ir para os Estados Unidos, eu já estava no emprego da prefeitura como oficial de administração na escola Mauro Albano, né? Não deu para me destacar muito bem lá, não deu para fazer muita coisa diferente. Profissionalmente não me destaquei, não teve diferença nenhuma, devido a vários motivos, mas não foi meus próprios motivos, tá? Então, não estava muito feliz na posição que eu estava lá, então eu comecei a usar o meu, tipo, eu terminei o meu ensino técnico, fiz um concurso de ensino técnico, um curso em técnico de informática na prefeitura mesmo. E eu não esperava que ia passar, mas eu fiz para tentar, né, para não ficar na mesma posição para sempre. E após uns minutos lá, após alguns meses lá na prefeitura, eu fiquei sabendo que eu passei. Aí eu pensei, lá em 2011, no final de 2011, mais ou menos. Lá em final de dezembro, acho que foi em janeiro, nem lembro, mas foi nessa época, mais ou menos na época dos Estados Unidos ter voltado. Eu fiquei feliz, putz, eu passei e tal, vou poder sair daqui e tal. Daí, só que teve um detalhe, né? É, eu saí da prefeitura nessa época, eu pensei que, já que eu passei, eu vou ser chamado rápido, né? E aí, não foi uma boa ideia, não. Foi uma boa ideia. Eu saí da prefeitura, em Mauro Urbano, fiquei uns 6, 7 meses sem ser chamado do meu concurso, e daí pensei, putz, vou ter que fazer alguma coisa, né? Porque tá muito tempo já não tô fazendo nada. E o que que eu fiz foi fazer um concurso de novo como oficial de administração, na época, mas dessa vez não indo para a área de educação, porque eu estava meio com trauma da época que eu fiquei na primeira vez. Então, eu fiz o concurso, passei e fui chamado primeiro nesse concurso de oficial de administração, em vez do técnico, né, que eu estava esperando. Então, eu fui de novo, só que daí eu escolhi saúde e foi uma escolha muito boa. Foi uma escolha muito boa porque eu fiz parte de uma equipe lá da Central de Regulação da de Itapeva, que é mais ou menos um lugar onde você recebe os exames e consultas de todos os postos de saúde, né? E basicamente é isso, mas não é só isso, né? E aí lá você gerencia as vagas que estão disponíveis em todas as unidades que executam as consultas e exames.
Então, todas as vagas dos postos vão para lá, tem uma fila de espera e a gente gerencia para quem que vai cada uma das vagas do SUS, né? Tanto para a parte do estado e a parte de município. Tinha também agendamento de vagas para viagens para Sorocaba, né? Viagens para os pacientes ir para Sorocaba e São Paulo. Então era bem integrado o sistema lá, né? Eu acho que até hoje está funcionando dessa forma, se eu não estiver enganado. Então lá eu conheci bastante gente, né? Bastante gente boa. Conheci também a Maria Cristina, que era chefe na época. E aí acho que ela ainda é hoje, né? Deve continuar lá, a Maria Cristina Ribeiro. Era muito gente boa mesmo. Foi com ela que eu aprendi bastante coisa profissional, como lidar com as pessoas mesmo, porque né, na primeira não tive essa mesma sorte. E nessa segunda aí ela sempre me dava apoio, sabe? Por exemplo, eu quero melhorar tal coisa. Ela sempre me dava apoio para ir nessa direção. Então eu tive bastante, muito gratidão por ter passado por lá, né? Principalmente pela forma como ela me tratava. Então eu fiquei lá, e na época que eu estava trabalhando como oficial lá na saúde, a prefeitura começou a me chamar como técnico. E como técnico eu tinha que ir para a educação. Só que daí a Maria Cristina foi lá, conversou com o prefeito, né? Ou com o secretário, não sei. Acho que foi com o secretário de saúde na época, para buscar, no caso, não deixar eu ir para a educação de Itapeva e ir para a saúde de Itapeva. E deu certo, eles fizeram alguma coisa lá que deu para eu continuar na saúde. Só que eu ainda estava na central de regulação. Então, passou mais um tempo. Dessa vez, eu, como era técnico de informática, eu lidava com sistemas, né? Eu não lidava mais com agendamento de exames, eu lidava mais com sistemas que controlavam os exames, que é algo que eu já fazia como oficial, só que eu também agendava, fazia coisas de oficial de administração, nada. Então, beleza. Após isso, o chefe lá da saúde, na parte de TI, saiu e ficou uma vaga sobrando lá, né? Então eu fui selecionado para ir. Selecionado não, eu fui indicado para ser chefe nessa área, ser gerente administrativo de informática em saúde da prefeitura de Chapéu. Foi uma época bem estressante, né? Foi legal porque foi a minha própria chefe que indicou eu lá para ir lá. E aí eu comecei a ser tomar conta dessa parte. Só que foi mais bem estressante, foi uma época estressante pra caramba, porque eu tinha que lidar com a cidade inteira, né? E não só com um departamento, com um sistema. Eu tive que lidar com implantação do ESUS, implantação de vários outros sistemas da saúde, então foi puxado pra caramba. Tinha que, às vezes, sair de final de semana à noite para resolver problema do SAMU, ou resolver problema da UPA, coisas assim, sabe? E foi bom, foi uma experiência boa, porque eu aprendi bastante coisa, como funciona, né, a parte de saúde, bem mais do que só na parte da central. Porém, foi bem estressante para mim pessoalmente. Eu tava começando a ficar bem puxado para mim. Então, devido a esse estresse acumulado, né, e também por motivos como é que eu nem sei porquê, mas quando eu tô numa área e eu fico muito tempo fazendo a mesma coisa, eu não tenho vontade de continuar nessa área. Então, provavelmente aconteceu isso comigo lá e eu comecei a ver, putz, eu tenho que ter alguma opção para fazer outra coisa além de ficar aqui, né, na prefeitura. Então, eu conversei com uma empresa lá na época para ver se eu podia entrar, né, porque eles estavam precisando de gente para programação. E aí o cara tava falando que tava precisando, só que eu também falei para eles, ó, eu também tô que na época que ele falou isso, eu tinha um concurso para entrar no Minas, na escola onde eu fiz o técnico de informática. E eu tava querendo tentar também, né? Então esse curso o concurso era de auxiliar de docente. Ele seria um cara responsável pelos laboratórios, né? Do sistema da escola técnica, laboratórios de informática. E eu falei pra ele, ó, eu só vou entrar aqui se eu não passar nesse concurso, beleza? Beleza. Daí eu fiz o concurso, eu não esperava que ia passar também, eu fiz pra tentar. E passei também. Passei também, não esperava. Mas foi muito bom porque essas tentativas mostram que mesmo que você não espere, às vezes só tentar já te ajuda, né? Só o fato de você ir lá e tentar muda a sua história. Então eu fiz essa mudança e fiquei mais tempo lá no Minas, né? Eu saí da prefeitura, também não aceitei a vaga lá para ir pro cara lá, né? Da parte de empresa privada. E comecei a ir mais na parte de TI para manutenção de laboratórios da Escola Técnica de Minas. E ali eu consegui implantar algumas coisas de TI,
que eu sempre tinha vontade de implantar, que eu não tinha tempo de fazer na prefeitura. Conheci bastante gente também, conheci meus professores de volta, né, os professores do Minas, de informática, conheci eles como colegas agora, né. Inclusive um professor que eu fiz a escola, eu fiz a faculdade, o Danilo, a Mayra, né. Conheci também o Aquiles de perto, né, como que ele trabalhar com Aquiles, como que é trabalhar com a galera, né, o Charles, conheci bastante gente lá, Fábio. Conheci também professores de outros cursos, né? Então é uma puta experiência que eu não vou esquecer e eu lembro bem até hoje. E assim, durante essa época que eu estava antes do Minas, né? Eu postei, só fui para a parte profissional, mas na parte que eu estava começando ainda lá como oficial da saúde, né? Cara, Maria Cristina, eu ainda estava estudando, eu estava fazendo faculdade de sistemas de informação na Fafit. Então é bastante coisa que eu estava fazendo ao mesmo tempo. Eu não estava só fazendo trabalho ou só estudando, eu estava nos dois. Na faculdade eu conheci outras pessoas, né? Na faculdade foi bem estressante também, porque eu tinha que sair de Itapeva, ficar 4 horas. 4 horas? Não, ficar 2 horas. 1 hora de ida, 1 hora de volta. Então 2 horas por dia eu perdia só de transporte. Depois eu ficava 4 horas na faculdade, voltava, era mais ou menos meia-noite. Daí eu tinha que acordar às 7 horas da manhã no outro dia para poder ir para o trabalho. Não foi fácil, mas deu certo. E conheci muita gente na faculdade. Faculdade você começa a fazer muitas coisas pela primeira vez, muitas coisas. Mas foi uma experiência boa. E comparado com o ensino médio, muda muita coisa, hein? Muda muita coisa. Você é responsável pelo que você estuda, você é responsável pelo seu tempo. É muito interessante a faculdade por causa disso. Daí depois, após eu fazer faculdade, né, eu pude usar esse diploma da faculdade para ir no ser professor do Minas também. Eu podia usar isso para dar aulas. Eu comecei a dar aulas também. Além de fazer, o legal do Minas é que você pode dar aula e esse auxiliar de docente. Você pode acumular cargo quando você é professor e tem cargo no estado na parte da educação ali do Centro Paula Souza. Então foi muito bom para mim, que eu tive a experiência de dar aula para vários alunos, né, do ensino médio técnico, do ETIM, que eles chamam ensino médio técnico integrado, ensino médio integrado. Então foi bem legal. E aí termina mais ou menos a história quando eu estava no Brasil, né? Porque a partir do momento que eu estava no Minas, eu também me senti, a partir do segundo ano, 1 ano e meio mais ou menos, eu estava me sentindo, eu ainda estou fazendo coisas muito repetitivas, trabalhos muito repetitivos. E é isso que me move, eu acho. Se eu tiver muito tempo fazendo trabalhos repetitivos e sem desafios, tipo, interessantes, né, que me faça ter vontade de continuar, eu tenho vontade de sair. Então é isso que é o que me move. Então o que eu fiz depois dessa sensação? Eu comecei a pesquisar coisas para fazer. Ah, sim, eu chegava em casa e começava a pensar o que eu ia fazer a partir de agora. Aí, por acaso mesmo, eu comecei a olhar no Facebook, eu tava olhando lá, né, postagens lá, daqui a pouco eu olhei uma postagem lá no Maharishi University. Faça seu mestrado em ciência da computação aqui. Daí eu pensei, vamos ver como é que funciona isso daqui, né? Que eu lembro que na época que eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu gostei muito do país. E eu queria voltar aqui para fazer outras coisas. Então eu olhei lá a Maharishi, Universidade de Maharishi, como que ela funcionava, como que funcionava a entrada. Daí eu fiquei extremamente barato, né? Muito barato. Aí eu comecei a mandar mensagem no LinkedIn para um cara que era da Maharishi aqui e estava trabalhando. Eu falei, como é que funciona real esse negócio aí? Não é escana, não é zoeira? Daí ele falou, não, não, é verdade, você pode tentar. Ele era de Pernambuco, ele veio pra cá, estudou na Maharishi e começou a fazer estágio numa empresa chamada Kforce, alguma coisa assim. É uma empresa de consultoria, né? Então, aí o que aconteceu após isso? Aí eu me inscrevi, eu nem esperava que ia passar, sempre não esperando, sabe? Só me inscrevendo para tentar. E o que foi legal que eles começaram a passar, né? Eles fizeram para mim fazer um teste de programação, que era bem simples. Eu fiz lá e caramba, passei. Daí eles começaram a fazer perguntas quais são as matérias que eu fiz na faculdade, como que algumas pessoas que indicariam se eu for um bom aluno, quais são as minhas notas. E foi indo, sabe?
até um ponto em que chegou a parte de ir, literalmente. Como assim? Como assim? Tipo, ir no sentido de. É só você se tentar fazer o visto e você pode vir. Tipo, tava se tornando cada vez mais realidade a vinda aqui aos Estados Unidos. E na época eu já tava começando a, né, namorar minha esposa atual. E aí eu falei pra ela, não espero não, não espero não. Minha esposa atual, minha esposa. Eu não espero não, não espero que eu vou conseguir passar agora em agosto. Vai ser só em novembro. E foi em agosto, cara. Deu tudo certo, foi em agosto. Bom, depois, a primeira vez que eu saí, né? Putz, tive que sair do Minas. O Minas era uma excelente oportunidade de continuar e fazer muitas coisas. Mas o motivo que eu saí de lá foi justamente isso. Tava um trabalho muito repetitivo, infelizmente, né? Um trabalho muito repetitivo e que não tava sentindo desafios, sabe? Foi esse o motivo principal. Inclusive dos outros trabalhos também, muito repetitivo e sem desafios. Repetitivo e sem desafios. Aí eu vim pra cá a primeira vez, na Maharishi. Maharishi funciona da seguinte maneira: você começa a estudar na on campus, né, que é no campus, você tem que morar na faculdade lá no dormitório. Você não precisa trabalhar nada, você só precisa estudar por 9 meses, 9 cursos, eu acho, 9 meses mais ou menos. E aí durante esses 9 meses você faz um curso por mês, só que é um curso puxado, não é cursinho fácil não, tipo é puxado mesmo. Se você não consegue acompanhar, você vai perder o curso, você vai ser reprovado, e daí você vai ter que fazer ele de novo depois. E durante esse tempo eu conheci bastante gente, conheci, né, uma galera nova, se podia aperfeiçoar melhor o inglês ainda, porque é a única forma de comunicação aqui, exceto com os poucos brasileiros que tem aqui ainda. Porém, eles estão procurando mais brasileiros, se alguém tiver interessado em entrar, né? Eu sempre falei para meus amigos, venha, 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 e muitos dão desculpas, e falam, não quero ir por X ou por Y, mas eu falo para meus amigos, venham, porque tá precisando, tem bastante gente de fora e pouco brasileiro aqui nessa área. E aí, eu fiz os meus cursos. Vocês viram os vídeos? Eu fiz bastante vídeos na época que eu estava, né, fazendo o curso lá na Maharishi. Foi puxado, especialmente em algoritmos. Algoritmos foi um sacanagem. Sacanagem demais naquela época. Eu não estava preparado não estava mesmo preparado para aquilo. Eu não tinha conhecimento em logaritmo, eu não tinha conhecimento em indução matemática, eu não tinha conhecimento em nada disso. Tive que me esforçar demais para tirar um B, né? Eu tirei um B. Todas as outras matérias eu tirei A, e nessa matéria eu me ferrei e tirei B. Mas isso não me impediu de continuar, porque você tem que tirar no mínimo, pelo menos B- para passar nessa matéria de algoritmos. Então, tá bom, né? Não foi fácil, foi estressante. Foi a época mais estressante daqui até agora. Aí depois eu tive alguns cursos, eu fiz os cursos de MWA, IA, voltei pro Brasil, me casei, né? Porque eu quero trazer a minha esposa pra cá comigo. E após isso, eu estou. Depois eu fiz um curso de Career Strategies que ensina como fazer para se comportar em entrevistas, como fazer para você se comportar bem de uma forma que as pessoas te confiem em você. E eles falavam para mim, no Career Strategies você tem duas formas de ser contratado. Você pode ser contratado por um recruiter, que é um cara que vai te recrutar para uma empresa, que daí essa empresa vai te terceirizar para outra empresa, né? Então você não é contratado direto, você é contratado através de uma intermediária. E tem a outra forma que é direct hire, que é quando você pode ser contratado diretamente em uma companhia. Que aí você é mais sério o negócio, daí você tem que convencer mais ainda o pessoal a gostar de você, né? Que você é uma pessoa que eles vão gostar de trabalhar com durante o dia a dia. E eu comecei a apliquei para um monte de empresa. Nossa, foi acho que mais de 150 empresas rejeitadas e rejeições de emprego. Chegou numa empresa também que era, nossa, eu ganhava, era muito pouco salário, mas mesmo assim eu queria entrar só para eu ter experiência, de ter conhecimento de como é que é uma empresa americana, né, no trabalho. E ela rejeitou também, era muito baixo. O trabalho deles era exigia júnior, só que eles não gostaram por algum motivo, acho que eles fizeram perguntas de QI pra mim, perguntas de QI absurdas, sabe? Tipo, eu não tava preparado pra perguntas de QI absurdas. E eu também não gosto desse negócio. Eu acho que é muito subjetivo, acho. É uma avaliação muito subjetiva, não é muito claro, não. Tem gente que tá preparada, tem gente que não tá.
E eu não tô com saco pra isso, mas se eu tivesse mais novo, talvez eu gostasse dessas coisas de QI, competição de QI, mas hoje em dia, com o tempo, você fica menos saco pra isso, literalmente. Aí eu já tava perdendo as esperanças, já tava, puta que pariu, não tem chance, ninguém dá chance. Eu tava pensando já em o que eu vou fazer agora, a partir da semana que vem, que eu já tô há um mês aqui, procurando emprego. Aí eu procurei mais uns vezes, né, apliquei para mais algumas empresas, e apareceu essa empresa que eu estou agora. Ela me chamou. A entrevista é sempre assim. Ele fala com você no telefone, ele fala, ô, ok, tudo bem, tudo bem. Daí, o que que você espera, o que que você quer fazer, tipo, qual que é o seu background, né? O que que você faz? O que que você já fez? Daí eu falo, eu fiz isso, 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 isso. Legal. E o que que você espera fazer aqui na empresa? Eu falei, eu espero fazer isso, 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 isso. Eu também tenho experiência com isso, eu gosto de fazer isso, eu tenho vontade de fazer isso, sabe? Eu fui falando assim. E o cara foi começando a ter mais simpatia comigo. Eu vi no telefone. E foi legal. Primeira experiência. Daí ele falou, então legal, eu vou querer marcar com você uma reunião aqui era segunda-feira. Na quinta-feira. Eu queria marcar uma reunião com você na quinta-feira, no Skype mesmo. Não no Skype, é uma ferramenta, o Zoom. No Zoom, e aí você vai falar comigo e mais 3 pessoas da empresa. Daí eu, eita, pô. Era um direct hire, que é, no caso, não era só você conversar com o recrutador, que aí ele ia te jogar numa empresa intermediária. Não sei como é que funciona isso daí, mas não era esse esquema, era o direct hire. Então eu tive que, na quinta-feira, né, quando eu me preparei, eu tive que conversar com o CEO da empresa, com 2 programadores da empresa e com esse cara, o primeiro que me contratou, que me contatou, né. Então aí, tipo, conversei com os caras, comecei a falar, né, falar o que eu gosto de fazer, as histórias. Daí eu falei, eu tava bem tranquilo, sabe? Eu fazia lá, nossa, teve uma hora que eles perguntaram como que seria o mínimo produto viável que você faria. Daí eu falei, o mínimo produto viável fazia assim, 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 as tabelas seriam dessa forma, eu talvez tenha que pensar dessa forma, mas se o cliente não quiser, eu tenho que mudar essa forma, sabe? Eu fui explicando assim. E gostaram, eles gostaram de mim e falaram, putz, parece que a gente tem uma pessoa apta aqui, né? E aí a partir daí, nossa, teve várias coisas. Teve também programação, tive que programar em JavaScript, tive que, sabe, teve uns coisinhas bem básicas em JavaScript, mas nossa, eu tava até, acho que eu não conseguia lembrar de algumas coisas tão boba, eu tive que mudar pra forma mais complexa, mas funcionava. E aí depois, no próximo dia, no dia seguinte, eles falaram, e como é que funciona pra você ser contratado? Porque você não é cidadão, né? Não, você é um estudante internacional. É. Só que o legal da Maharishi é que eles permitem que você trabalhe na área, né? Só pode ser na área, com uma coisa chamada CPT. Então eu tinha autorização de trabalho em CPT. E esse CPT me autoriza a trabalhar por um ano, né? Só que tem um detalhe, como eu tirei notas boas no mestrado, eu também posso mudar o CPT no meu 11º mês para UPT. E o UPT permite que eu trabalhe mais 3 meses, 3 anos aqui, não 3 meses. E com isso eu posso esperar durante esse período que eu estou com o UPT, eu posso aplicar para o H1B, que é um visto para trabalho aqui. E aí eu posso ficar mais anos aqui até a cidadania, ou até mesmo, né, até o green card ou até mesmo a cidadania. Então é esse o objetivo agora, né? Eu vou tentar fazer. Vai ser bastante coisa pela frente, então depende de mim agora, se eu consigo ou não isso daí. E o que mais que eu preciso fazer aqui agora? Na empresa, uma coisa que eles falaram que me motivaram a me contratar e não os outros, que outros eram concorrentes meus, eram todos americanos. Inclusive essa empresa, todo mundo é americano. Uma das coisas que motivaram eles a me contratar foi a forma que eu me explicava as coisas. Eu não tinha medo de me expressar, eu falava claramente o que eu tava pensando, eu não tinha nada assim, tipo, esconder, né? Tipo, eu não tinha medo de expressar literalmente, mas eu não tinha medo de esconder as coisas, tipo, eu não tava escondendo nada deles. Eu pensei de forma bem transparente. E também na parte de código, eles não se importavam se eu errasse alguma coisa ali no código. Eles se importavam com a forma, na teoria, o que eu pensava naquele código, tipo, se essa variável é mutável ou não, eu posso usar essa técnica, mas se ela não é mutável, eu posso usar essa outra técnica. Daí não funcionava. Daí eu falei, então eu posso usar essa outra técnica para corrigir esse problema. Daí funcionava. Então eles viram que minha forma de pensar batia com a deles. Batia com a lógica que eles esperavam, né? Então foi por isso, um dos motivos que eles me contrataram foi esse. Eles gostaram da forma que eu me expressava. E aí eu comecei a trabalhar com uma forma remota, né, com eles.
né, na universidade, só que daí começamos a ver que a internet de lá dava muito BO e essas coisas, daí eles falaram, não tem como você vir aqui para Cincinnati e começar, sei lá, começa a trabalhar no hotel e depois você escolhe um apartamento e se muda. Aí eu falei, dá pra ser, não tem problema. E aí aconteceu de eu estar aqui agora, né? Eu já tenho um apartamento alugado lá em Loveland, em Ohio, aqui mesmo. É perto daqui, de carro, né? Porque tudo aqui é longe, de a pé não tem como, é tudo rodovia. Eu vou ter que comprar um carro. Ou alugar um, não sei. Mas eu não vou ficar muito tempo trabalhando na empresa, né? Eu vou falar mais sobre a empresa no futuro. Tem coisas que eu não posso falar, que é coisas privadas da empresa, né? Coisas de segredos. Mas tem algumas coisas que eu posso contar e pode até ajudar outras pessoas que estiverem nos Estados Unidos a começar o emprego, né? Então é isso, é bastante coisa que eu falei, né? Foi de quantos minutos? Nossa, mais de meia hora aqui falando. Mas é assim, um resumo do que aconteceu, né? Durante toda essa época, desde o ensino médio até aqui. Foram só várias tentativas, se vocês separarem, nenhuma delas eu tinha certeza absoluta que ia dar certo, era tudo tentativas mesmo. E uma coisa que eu sou grato é que a minha área, cara, nossa, foi algo que eu não esperava de verdade, que a minha área ia me retornar a, tanto para mim que eu me possibilitasse sair do país, por exemplo, né? Tipo, era algo que eu não esperava. Eu esperava que eu ia ficar no Brasil muito tempo, até uns 40 anos, e talvez a partir dos 40 anos eu pudesse ter uma oportunidade de sair e vir para cá. Só que o mundo, né? As ocasiões mudam, né? E eu vim para cá, mesmo com a época de coronavírus e tudo, deu para pegar emprego. Então, no fim, isso pode ser o bias e tal, porque eu consegui, mas você tem que pensar que se você não tentar, você não consegue, cara, de verdade. É a mesma coisa que aquela coisa de, como é que fala? De conquista, né? Se você, ou não, você já tem. Se você fala tentar, talvez o sim apareça. Então, isso daí se aplica muito bem aí, então tem que tentar. E no momento que você recebe uma rejeição é normal, rejeições são normais. Eu recebi 150 rejeições, se eu contar certinho, 150 rejeições. Teve uma que me impactou mais, que foi aquela que eu falei pra vocês, que é de teste de QI lá. Eu pensei, putz, eu sou muito burro. Mas faz parte, rejeição vai acontecer, ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir certinho a coisa. Não é uma linha reta pra você conseguir o que você quer. Mas se você não tentar também, não vai existir nenhuma linha, né, de trajetória. Então, se você estiver no ensino médio e quiser seguir uma área que você, né, é bom, seja o melhor nessa área, o melhor. Né? Aí tem uma outra coisa que é bem séria. Tipo, eu tive muita sorte de que a minha área me retorna, né, retorna bem para a sociedade também. Então, tomar cuidado, cara, que você escolhe também, tipo, se ela vai te dar retorno lá pra frente. É uma coisa que eu não pensei. Eu só pensei em pular de cabeça na área de informática. Só que imagine se a área de informática não tivesse demanda, né? Então, uma coisa que eu aprendi hoje, que é algo que eu poderia levar lá para trás, pega uma área que tenha demanda, o mercado queira, o pessoal quer, entendeu? Porque não adianta você estudar sobre, sei lá, a astrologia, sei lá, da época dos aborígenes da Austrália. Não adianta você estudar sobre isso que não vai te retornar muito fácil. Você tem que ser extremamente bom, você tem que ser o melhor do mundo para conseguir alguma coisa nisso, e isso vai te desapontar lá na frente. Então, tenta escolher uma área que você tolere, você goste, e que também as pessoas esperem, né, as pessoas, o mercado, tenha vagas para isso que você está querendo. Então, se você estiver no ensino médio, pense nisso. E, né, vai te dar muitas vantagens lá na frente. Beleza? Então, eu não vou gravar os vídeos de como é que eu vim parar aqui, tipo, agora em Cincinnati, eu não vou fazer nada disso. Mas nos próximos vídeos eu mostro pra vocês como é que é o apartamento, porque eu tô num hotel, não tenho muito novidade pra mostrar, né? Então é isso. Obrigado pra quem assistiu e até a próxima.